Então, boa noite a todos. Mais um Momento Abrate, Boa mais uma noite. quarta-feira. Eu vou pedir para todos colocarem no mudo, né? E ao final, qualquer coisa a gente finaliza, nos 15 minutos protocolares e depois qualquer coisa a gente tira dúvidas ou encaminham no chat ou encaminham no grupo do WhatsApp. Então, a ideia hoje é estar compartilhando, eu até fiquei bastante em dúvida, porque teve um vídeo que foi compartilhado no grupo dos associados da fala do Valtão num campeonato, e logo depois que ele falou, apareceu um dos atletas fazendo o lançamento do dardo e quase acertando um árbitro na área de queda. Mas a gente escolheu esse aqui, que o grupo de estudos que está fazendo preparação para a prova da World Athletics Referee, para bronze e também para silver, tem se encontrado assiduamente todas as noites durante a semana, no sábado à tarde, no domingo de manhã, isso já nas últimas 2 semanas para estudo. Está aberto, né, todos os encontros para quem tem interesse lá no site da Abrat para os associados. E um dos temas que foi compartilhado pela Iva, né, ela encaminhou uma súmula porque, de acordo com o que a gente estava estudando, ela ficou em dúvida em relação ao formato do desempate que foi feito. Então, a gente vai aproveitar esse movimento para a gente verificar essa ideia, né, do que seria essa altura da barra para determinar o desempate para o primeiro lugar. Lembrando que somente os saltos verticais hoje, se a gente passa todos os critérios de desempate que a regra prevê, a gente só vai fazer o desempate ainda após toda a aplicação dessa regra, se é para saltos verticais, que é no caso altura e vara, individual, porque isso não se aplica às combinadas, e se for referente ao primeiro lugar. Então vamos lá. Esse é o recorte de uma fotografia que ela encaminhou. Se a gente for olhar, a gente tem lá 7 atletas, essa é a posição que eles ficaram, essa é a elevação da barra, até o momento em que eles saíram da prova, porque tiveram 3 falhas consecutivas, cada um dos atletas, né? E os empatados são o Alex e o Isidro, pelo que estão aqui. E vejam que eles saíram em 5,45 metros e o critério de desempate começou em 5,45. Vamos ver o que a gente está acostumado a ver, então, em uma prova de salto com vara. Após verificado um empate para o primeiro lugar, então os atletas 1,33, como eu falei, o Alex, e o 1,38, que é o Isidro, eles realizaram, o Member Federation, né, eu inventei ali, na verdade, não, talvez não se aplique, né? Foi só para mostrar uma ideia visual, né, de que são de diferentes locais. Eles realizam o primeiro salto de desempate nessa prova, nos 5,45 metros, conforme essa súmula que vocês estão verificando. Então, se a gente for conferir, o melhor salto para o Alex depois de aplicado inclusive os saltos do critério de desempate, foi 5,45, né? O Isidro, ele ficou com 5,45 também, mas de acordo com os critérios de desempate, ele ficou em segundo. O Lucas ficou com 5,25, o Diander ficou com 5,20, o Guilhermo ficou com 5, o Aurélio ficou com 4,90 e o Cristóvão com 4,80, e aqui é a colocação deles na prova. Fato ou fake? Essa é uma pergunta que a gente se faz, porque quando a gente vai falar em cursos ou quando a gente escuta as pessoas tentando explicar qual que seria o formato da primeira altura da barra, quando a gente vai fazer o desempate, eu peço para vocês até fecharem os olhos e escutarem eu falar, para ver se vocês já escutaram isso antes. Então, vai lá, fechem os olhos. A primeira altura do desempate para o primeiro lugar é na altura mais baixa em que um dos atletas empatados tenha perdido o direito de continuar competindo. Quem já escutou isso, eu peço para colocar no chat, sim, né, se já escutaram isso. E isso é fato ou fake? Então, veja, quando a gente fala que a altura que eu vou colocar a barra assim que os atletas estão empatados, como a altura mais baixa em que um dos atletas tenha perdido o direito de continuar competindo, e olho novamente para essa súmula, eu vejo que
5,30, né, seria a última altura antes do critério de desempate, em que eles tenham passado, tá? 5,30. Porém, vejam que os dois atletas decidiram não fazer 5,35. Os dois atletas decidiram não fazer 5,40 e esses dois atletas foram até 5,45. E 5,45 eles erraram as 3 tentativas que eles tinham direito. Então, se a gente usasse a fala que eu comentei antes, que seria na altura mais baixa em que um deles tenha perdido o direito de continuar competindo, se aplicaria a regra aqui, que foi 5,45, e aí vai para mais uma chance no 5,45. E essa foi a decisão tomada para essa prova. Eles fizeram 5,45, os dois passaram. Quando os dois passam, o que acontece? A gente sobe a barra. Quando a gente está falando de salto com vara, sobe 5. Se eu estivesse falando do salto em altura, quanto que eu subiria? Subiria os 2 centímetros. Se os dois errarem, como foi o que aconteceu aqui, que foi 5,50, aí eu tenho que baixar a barra. Então, eles passaram 5,45, nós subimos 5 centímetros para 5,50. 5,50 os dois erraram, baixa para 5,45. E um deles passou, o outro errou, beleza, se resolveu o problema. Mas, se os dois tivessem passado, subiria de novo para 5,50. Se os dois tivessem errado, baixaria para 5,40. E assim iria até um deles passar e o outro errar, que foi o que aconteceu aqui na tela de vocês. Porém, o que a gente precisa sempre ter em mente é que esta Bíblia, para nós, né, esse livro de regras, ele sempre precisa ser consultado e sempre a última versão, porque como a gente tem visto, as regras têm sido atualizadas muitas vezes, várias vezes ao ano, né? Ou alguma correção, ou algum ajuste, ou alguma situação que eles estão pensando já numa próxima versão de competição, como aconteceu com Doha, que as competições das combinadas aconteceriam de madrugada e poderiam cruzar a faixa, o limite da meia-noite, então não são mais 2 dias seguidos, mas sim 2 períodos consecutivos de 24 horas cada, né? Então são situações que a gente precisa estar sempre se reportando à regra atualizada. E a regra técnica 26.9.3 diz que o salto de desempate deve começar na próxima altura determinada de acordo com a RT 26.1, após a última altura ultrapassada pelos atletas envolvidos. E o que significa determinada de acordo com a RT 26.1? A regra técnica 26.1 é justamente aquela que trata sobre a altura inicial da barra, numa prova de verticais, e as alturas subsequentes para as quais a barra será elevada. Ou seja, se definido de que eu tenha para esta prova de 4,50 até 4,70, a barra deve ser elevada de 20 em 20, que de 4,70 até 5,10, a barra tem que ser elevada de 10 em 10. E a partir de 5 metros e 10 em diante, a barra vai ser elevada de 5 em 5 até restar 1 na prova. O que a gente precisa prestar atenção no que diz a regra 26.9.3? Que o salto de desempate deve começar na última altura determinada de acordo com a RT 26.1, após a última altura ultrapassada pelos atletas envolvidos. Então, se a última altura ultrapassada pelos atletas envolvidos foi 5,30 e a regra 26.1 define que a partir de 5,10 é de 5 em 5, a partir de 5,30, qual seria a próxima altura? 5,35. Então, aonde que deveria ter sido a altura inicial do desempate para esses dois atletas? Em 5,35. Como a última altura ultrapassada, como acabei de comentar, foi em 5,30, a altura prevista de elevação da barra seria 5,35. 5,35 é que deveria ter sido a primeira altura na sequência de saltos de desempate. Então, essa é a ideia principal, é da gente estar atento em relação às regras, e aí, claro, poderia ter sido diferente esse resultado? Poderia, mas foi o que teve para a prova e que fica como uma
é lição para a gente, né? E exemplos de situações, além de nos fazerem repensar e revisitar as regras para a gente sempre compartilhar, a gente pede também que vocês fiquem atentos em relação a essas questões, compartilhem conosco, de forma que a gente possa estar usufruindo de situações para aprendizagem de toda a arbitragem aí vinculada à ABRAT. Deixa eu só fechar aqui e comentar com vocês, né, de que esse final de semana nós teremos mais é, uma sequência de exames, né, e para a América do Sul, a World Athletics Referee bronze, né, os árbitros que se tornarão bronze estão passando aí por uma prova. Logo na sequência, dia 26 de outubro, teremos alguns árbitros que vão estar fazendo a prova para o Silver, e a ideia da World Athletics é que todos os anos a gente tenha a sequência das provas bronze. Então, para isso, é muito importante que a gente pense em validar quem ainda, porque hoje não existe mais o N1, né? O antigo nível 1 da World Athletics. Existe o NAR, que é o National Athletics Referee. E quem é da categoria antiga C, que agora é o nosso nacional, mas validado pela CBAT, a gente precisa estar fazendo um esforço para que tenham a validação como NAR pela World Athletics, para que no próximo ano tenham sim a habilitação para fazer o bronze. Tá bom? Então, gente, queria agradecer mais esses 15 minutinhos dessa semana com todos, por esse momento Abrat. Continuem compartilhando as situações para que a gente possa estar trazendo as situações à luz de todos nós. Tá bom? Beijo grande. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau.